Na volta, vamos com o nosso entrevistado de hoje. Vamos conversar com Igor Salmeron, que vai falar sobre a biografia do ex-governador João Alves Filho, que ele está trabalhando na finalização dessa biografia. Vamos saber o que a gente não sabe ainda, né, dessa grande personalidade política que foi o ex-governador e construtor João Alves Filho, tá certo? Depois do apoio cultural, a gente faz a entrevista. Agora vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado de hoje, que é o Igor Salmeron, que ele está trabalhando na finalização, né, da biografia do ex-governador João Alves Filho, na grande personalidade política desse estado, né? João Alves Filho, sem dúvida nenhuma, entra para a história como um dos maiores governadores desse estado, né? O homem que muito construiu as grandes obras desse estado, as grandes avenidas, as grandes obras, sem dúvida nenhuma, foram feitas, né, nos governos do ex-governador João Alves Filho, que chegou a ser, inclusive, no final da sua carreira política, a ser prefeito da cidade de Aracaju. E está sendo feita a sua biografia. E Igor Salmeron está envolvido nesse projeto. Ele é sociólogo, bacharel licenciado, mestre e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, pesquisador influente e dos mais produtivos, é notável colunista do jornal Correio de Sergipe, é colaborador assíduo do tradicional Jornal da Cidade. Igor Salmeron escreveu admiráveis trabalhos de pesquisa sociológica acerca da história, efemérides e personalidades sergipanas, dentre elas artigo célebre intitulado Os Rockefellers de Sergipe, Medicina e Política sob o prisma do universo sergipano do século XX, que causou estardalhaço na sociedade sergipana. Pelo vigor e competência investigativa, recentemente tomou posse na cadeira número 14 da Academia Litero-Cultural de Sergipe, a LCS, cujo patrono é o saudoso e lendário professor João Costa. O Igor Salmeron ocupa também a cadeira número 25 do Egrégio Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, vinculado à Academia Sergipana de Letras, cujo patrono é o eterno admirável Dr. José Maria Rodrigues Santos. Igor Salmeron é conhecido por ser um talento em ascensão e vem se destacando como guardião da história de Sergipe, abrilhantando a nossa terra. Atualmente está finalizando o livro biográfico sobre o ex-governador João Alves Filho, ao lado da renomada médica, psicanalista, intelectual e pesquisadora doutora Débora Pimentel. Igor, bom dia. Geralmente a minha primeira pergunta é para que você se apresente. Como eu já lhe apresentei, vamos começar a nossa entrevista. Bom dia, Igor Salmeron. Bom dia a todos. Bom dia especial ao senhor Luiz Carlos Santi, esse renomado radialista mais briosa. Um bom dia a todos os estancianos, em especial essa terra, né? Esse berço da cultura sergipana, que tanto nos enriquece, esse povo tão hospitaleiro e acolhedor. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre essa já vindoura obra sobre nosso ilustre retratado, o político sergipano João Alves Filho. Estância que aniversariou ontem, viu? Fez 173 anos de elevação à condição de cidade. Tá me ouvindo, Igor? Alô? Oi, Santi, pode falar. Está cortando um pouquinho. Pronto, está me ouvindo agora? Agora tá ótimo agora. Muito bem. Eu dizia que Estância, inclusive, aniversariou ontem, fez 173 anos de elevação à condição de cidade. Inclusive eu vi que ela foi alçada essa data ontem, histórica também, e aproveitar que foi uma coincidência ótima, né, de eu estar conversando logo hoje. É verdade. Com vocês. O Igor Salmeron, a biografia de João Alves, quer dizer, João Alves é um homem público, obviamente sua vida é muito conhecida, né, suas obras, suas ações, foi inclusive ministro, então uma das personalidades mais importantes da política, né, do século XX foi indiscutivelmente o nosso querido ex-governador João Alves
Filho. E ele morreu, inclusive, né, com a doença terrível que faz as pessoas, né, esquecer as coisas, os fatos, né, uma coisa terrível. E a biografia é feita, grande parte dela, conversando com a pessoa e pegando aquelas informações que não são públicas, já que, como homem público, a gente sabe dos outros fatos. Como conseguir fazer uma biografia de João Alves dentro dessas condições de saúde que ele se encontrava? A gente procurou, eu e a minha parceira, né, de escrita, a doutora Débora Pimentel, a gente pôde ter acesso a diversos arquivos e entrevistas que a gente realizou com personagens bem próximos a ele. E isso facilitou muito o nosso trabalho nesse sentido, porque pelo estado que ele se encontrava, né, já muito deteriorado nesse sentido de memórias, a gente procurou apoio principalmente familiar e de personagens que conviveram com ele nessa trajetória pública dele, política e pessoal também. E nesse sentido foi o que enriqueceu bastante essa biografia, porque, como o senhor mencionou, a gente não se conteve só no aspecto da trajetória pública, mas pegou também esse lado pessoal, que é o que enriquece uma biografia, né, de êxito, que é o que a gente objetiva, né, contribuir com a historiografia política de Sergipe e brasileira em geral, fazendo uma biografia à altura do nosso retratado. Foi nesse sentido que a gente seguiu. E o que é que você nos apresentaria como curiosidades da vida privada do ex-governador João Alves, né, que exatamente por ser privada, não é do nosso conhecimento e que vai estar agora nessa biografia? Uma das coisas que a gente mais destacou, por exemplo, eu no caso, nessa perspectiva minha sociológica, eu parti desse pressuposto que um Estado ele só prospera, né, por grandes edificações da sua comunidade. E João Alves ele nos construiu um verdadeiro legado mais que material, ou seja, valores que atravessam gerações. E nesse sentido mais pessoal, esses valores eles se refletiram principalmente da sua infância, marcada ali no tradicional bairro Santo Antônio, por essa característica da personalidade dele aguerrida, né? Ou seja, uma teimosia infindável, ou seja, de realizar. Ele era aquele tipo de cara que ele não ficava no campo do sonho, né? Ele ia lá e realizava. A gente conhece essa imagem pública dele, do grande tocador de obras, e isso é reflexo justamente do seu lado da infância e principalmente da adolescência ali, já depois quando ele inicia seus estudos, na época que a gente levantou, quando ele se formou em engenharia civil, na década de 60, que ele realizou na Universidade Federal da Bahia. E esses primeiros passos dele a gente pôde elencar e destrinchar ao longo da biografia. E isso se refletiu justamente na sua personalidade, ou seja, que ele sempre foi um cara aguerrido, um cara que o que ele se predispunha a fazer, ele se predispunha a pensar, ele não ficava só nesse campo da idealização, ou seja, ele realizava. E isso foi um aspecto que a gente destacou bastante ao longo do livro. Vocês vão poder conferir com mais detalhes logo mais à frente, que a gente pretende lançar esse livro, ainda depois que passar essa fase, né, da pandemia. Infelizmente a gente está nesse sinuoso tempo e a gente está planejando fazer um lançamento pessoal, né, presencial, à altura do nosso biografado. Apesar de ser um homem da capital, né, João Alves sempre teve os olhos muito voltados para o interior, para os municípios. Tanto é que a sua esposa, a senadora Maria do Carmo, é lá de Cedro de São João, Propiá, né, uma dessas duas cidades, né, inclusive a irmã dela, Dona Menininha, eu conheci muito, foi prefeita, inclusive, da cidade de Propiá, né. Então, João Alves sempre teve esse olhar voltado muito para o interior do estado, né, apesar de ser um homem que tem uma construtora, que era habitacional, e muito residente na capital, né? Isso, com certeza. Isso foi bem mencionado pelo senhor e eu gostaria de enfatizar que na biografia a gente pega justamente naquela fase do governo dele, quando ele lança o projeto, né, o emblemático projeto, o Chapéu de Couro, e foi um divisor de águas, na verdade, no nosso estado, né, porque ele era um cara que sempre foi preocupado com os mais os necessitados, a população mais carente do interior principalmente, que reconhece nele um cara que revolucionou no campo de cisternas, questão hídrica, a própria transposição do Rio São Francisco. E uma coisa bom ressaltar é que nesses últimos dias foi aprovado o projeto pela senadora Maria do Carmo da execução do canal de Xingó, que foi um aspecto, um fator que faz jus à memória de João Alves Filho, porque foi ele que idealizou esse incrível projeto
e que ela pôde botar em prática agora, mais uma vez, outra ação benéfica a toda a população do interior sergipano. Eu até acredito que ele morreu com essa frustração, né, de não ter conseguido implementar o canal do Xingó, que é um projeto muito antigo, uma luta muito antiga de João Alves. Isso é indiscutível. João Alves também foi prefeito da cidade de Aracaju. Aliás, o primeiro cargo público dele foi de prefeito, e ele foi um prefeito biônico, né, no tempo que não havia eleições, foi isso? Foi na década no ano de 75, né, mais especificamente ali, quando ele foi escolhido prefeito na época do nosso saudoso o gestor José Hollenberg Leite, né, que foi um fruto de uma amizade que ele construiu ao longo da vida, a partir da sua própria figura paterna, né, o construtor João Alves, o astuto empresário que, de tanto ele legou essa personalidade também aguerrida do seu próprio pai, e sempre instilou nele esse espírito combativo, né, esse espírito guerreiro mesmo, aguerrido dele, e fruto também das próprias relações familiares ali, da sua saudosa mãe também, a Maria de Lourdes Gomes, que é outra personagem que a gente ratifica a relevância dela na trajetória de João Alves Filho, e tanto é que isso se refletiu nos seus primeiros mandatos ali como prefeito, a primeira vez ali de forma biônica, depois escolhido realmente pela população ali. Isso a gente datou, né, que é a primeira vez que ele assume esse cargo, inicia-se na carreira como político, foi no ano de 75, graças à via estabelecida por Dr. José Hollenberg Leite, e depois ele se prova, aí nesse tempo que ele ratifica a sua importância e suas realizações, depois de que ele exerceu esse cargo de prefeito biônico, ali de 75 a 79. Isso vai se refletir, como a gente viu na biografia e na história que a gente levantou, ele se elege governador em 82, né? Aí depois na verdade, uma série de realizações que ratificou a importância de João Alves Filho e seu legado. E ele foi governador por 3 mandatos, foi isso ou 4? 3 mandatos? Isso, 3 vezes. 3 vezes governador mandatos. do estado. O único, na verdade, né, na história de Sergipe, para conseguir tal proeza. Uhum. E depois terminou sua vida política como prefeito da cidade de Aracaju, onde foi descoberto que ele estava com Alzheimer. Tem um capítulo que trata exatamente dessa questão? Tem sim, Luiz. Inclusive, o senhor mencionou dos capítulos, é bom a gente destrinchar como foi dividida a obra, né? Uhum. A gente dividiu a obra em 19 capítulos, na verdade, que já soma-se 450 páginas, né? Já tem uma ideia de como essa obra vai ser volumosa, bastante rica, ilustrada, principalmente de fotografias de acervo pessoal, da família, acervos que a gente levantou nos principais jornais da cidade, né? O Correio de Sergipe, o Jornal da Cidade, e nos ajudou muito, nos auxiliou muito nessa empreitada. Inclusive, a gente está nessa fase de ilustrar a obra com essas fotografias assim, de acervo, que contribuem para que a gente tenha uma ideia, né, daquela época, pois as fotografias numa obra a gente considera essencial para representar ao longo do tempo como foi essa trajetória extraordinária que marcou, né, o legado do espólio de João Alves Filho. Eu sou de Aracaju, né? Eu só moro em distância há 18 anos, mas minha infância toda passei nas ruas de Aracaju e lembro exatamente do governo de João Alves, prefeito, quando ele implantou o sistema de esgotamento sanitário. Eu lembro daquela avenida ali, Barão do Rio Branco, Barão do Maruim, toda escavuncada para a colocação dos canos, a rua Itabaiana, ou seja, ele implementou a rede de esgotamento sanitário da cidade, uma obra extremamente importante, como também, eu lembro que a avenida, me parece que o nome é Désio Vieira de Mello, aquela avenida, não, é Désio Vieira de Mello da Explosão, aquela avenida que passa por baixo do viaduto da Hermes Fontes. Eu lembro que a avenida era só até aquele viaduto, e do viaduto até chegar a Rio de Janeiro, era só mato, era só fazendas, e ele abriu toda aquela avenida, a própria Rio de Janeiro, que era só a linha de trem que passava, não tinha rua, eu brincava naquela região ali, não existia pista, era só o trilho mesmo, por dentro dos matos, a Rio de Janeiro, e ele abriu todas essas avenidas importantíssimas, que fez com que a cidade, né, crescesse ainda mais, amadurecesse ainda mais urbanisticamente. Com certeza, Luiz. Isso a gente menciona no livro e fica claro quando a gente fez o levantamento que realmente não é um exagero a gente dizer que praticamente não existe 1 quilômetro quadrado que não tem o dedo de João Alves Filho, aqui em Aracaju.
Foi um cara que realmente, a partir da sua ligação, né, fortíssima com seu pai, o visionário, o construtor João Alves, tanto é que são vários os relatos que dizem que a relação deles, eles ficavam vislumbrando Aracaju, como o senhor menciona, né, praticamente não tinha nada em Aracaju. Essas vias sanitárias, esgotamento, nada, não tinha nada assim. E a partir da ligação dele com o pai, desse empenho infindável dele em prol da cidade de Aracaju, né, e do estado de Sergipe como um todo, a gente vê concretamente em ações que realmente merecem ser louvadas, né, de forma imperecível, e é isso que a gente busca com esse livro. Não é questão de trazer só as ações elogiosas de João Alves, mas mostrar esse lado geral, né, como homem público e o seu lado também mais pessoal, para que a gente entenda como é que se dá, como é que se formou essa personalidade aguerrida do ex-governador que tanto nos louva, né? Tanto em cenário local quanto em cenário nacional, principalmente. Indiscutivelmente, ele era um homem que via muito à frente. Eu lembro que quando, em uma campanha para prefeito de Aracaju, tinha um candidato chamado Ricardo Leite. E Ricardo Leite tinha como plataforma de campanha, exatamente, bandeira principal, a construção de uma ponte que ligasse Aracaju à Barra dos Coqueiros. E eu era da imprensa também lá em Aracaju naquela época, e a gente brincava muito. Achei, Ricardo é doido, como vai ter uma peste de uma ponte de Aracaju para lugar nenhum, já que a Barra dos Coqueiros era só uma ilha do outro lado, sem futuro nenhum, uma cidadezinha pequena, pouco desenvolvida, qual seria o ganho para isso? E João Alves mostrou a sua visão, né, construindo a grande ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros e transformou hoje o município de Barra dos Coqueiros na área de expansão de Aracaju, com grandes condomínios. Então, realmente um grande visionário, né? Com certeza. E acima de tudo, né, ele foi responsável, Luiz, por construir, além dessas obras magnânimas, né, que a gente conhece, ele foi responsável por edificar escolas, adutoras, rodovias, né, as principais vias, como o senhor também mencionou, aracajuana, sua destemidação para acabar também, é outro fator que a gente destaca na obra, para acabar com as casas de taipa, né? A própria edificação da emblemática célebre Orla de Atalaia, que foi um fator conspícuo para melhorar e muitíssimo, né, o setor turístico sergipano. A própria ponte, a Godofredo Diniz ali, mais conhecida como a ponte da Coroa do Meio, né? E tanto é a ponte construtor João Alves, que realmente é um paradigma, né? Demonstra a gênese do próprio desenvolvimento do estado de Sergipe. Isso aí a gente é indiscutível, que João Alves Filho, ele é um sinônimo do mais altivo, assim, que a gente soluciona, que a gente compreende o próprio setor desenvolvimentista sergipano na figura de João Alves Filho. Isso aí é indiscutível. Com a obra vocês vão poder perceber também com mais afinco. Tem um ditado popular que foi reformulado, né, que dizia: por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e foi reformulado para agora ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher, mas sem dúvida nenhuma a senadora Maria do Carmo, sua esposa, foi essa grande mulher ao lado de João Alves. Tanto é que esses projetos de desfavelamento, eu lembro ali no fundo do terminal rodoviário, ali no fundo do USE, era uma grande favela ali, e foi Maria do Carmo exatamente que coordenou. Foi a primeira, até chegar a João Alves, me parece que o governador anterior foi Albano Franco, ou foi Augusto Franco, eu não lembro, acho que foi Albano Franco. Foi antes do João Alves. Eu lembro que a função das primeiras damas era a realização de chás de caridade, né, onde a sociedade era convidada e faziam doações naquela noite solene, aquela coisa muito chique e muito bonita. E Maria do Carmo, quando primeira-dama, vestiu uma calça jeans, colocou uma camiseta, né, comemorativa ao projeto e foi para a rua, né, de tênis, e foi para a rua enfrentar a situação dos moradores de rua, a situação de favelas, e construindo os conjuntos, como o Padre Pedro, lá na Terra Dura, né, hoje Santa Maria, né, para exatamente acabar com essa só. E outros conjuntos foram construídos no governo de João Alves, tendo Maria do Carmo com essa grande força. Foi chamada, inclusive, a mãe dos pobres, porque era uma pessoa que se propôs. Aqui em Estância nós temos a marca também, no conjunto Santo Antônio,
onde foi reformulada, ampliada as casas através de uma ação da própria senadora, e também um desfavelamento que a gente foi feito aqui na área do Porto da Areia, de Casebres, às margens do rio, que foi construído casas na Avenida Nova do Porto para esses moradores. Então, me parece que o grande homem que foi João Alves como gestor também teve essa força com a grande mulher ao lado dele, não é isso? Ela é parte importante também, obviamente, dessa biografia. Com certeza, a trajetória ilibada de doutora Maria do Carmo, ela é sobejamente fundamental no êxito que João Alves Filho teve. Por exemplo, ela implantou diversos programas que também foram paradigmas em Sergipe. Ela é referência, na verdade, né, na própria assistência familiar e social do estado de Sergipe, o lançamento de programas, o Pro Mulher, né, o Pro Família, também, que foram fundamentais para que se edificasse uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais disposta, né, mais junta nesse espírito de solidariedade. E Maria do Carmo Alves, ela teve um papel preponderante nesse sentido na trajetória de João Alves. Tanto é que são várias as medidas que ela implementa, e essa, recentemente, mais uma vez, honra a memória do seu eterno esposo, né, João Alves Filho, que deve estar com certeza em regozijo pela tamanha desenvoltura de sua esposa, né, sua eterna amada, como ele costumava afirmar e colocar como epígrafe nos livros. As obras que a gente levantou, além do lado político de João Alves que a gente conhece, a gente pôde também levantar a perspectiva intelectual de João Alves. Ele era um cara bastante esclarecido. Escreveu vários livros, né? Essas obras. Escreveu vários... acadêmico, imortal da Academia Sergipana de Letras. João Alves, ele foi um cara, assim, muito facetado, né? Muita gente fica só naquela linha política de João Alves, e nessa biografia a gente pode expandir esse desenvolvimento mais acadêmico de João Alves, que às vezes muitas pessoas não conhecem, né? E a gente procurou trazer isso também no livro. É verdade, escreveu vários livros, inclusive, foi um grande estudioso do Rio São Francisco, né? E todo esse estudo o embasou a ser, inclusive, ministro da Agricultura, né? Exatamente pelo seu vasto conhecimento que é demonstrado na literatura, né? Através de livros que ele publicou. Ele me parece até que foi contra a transposição do Rio São Francisco, não foi isso? Foi. Quando a gente fez esses estudos, essa investigação para o presente livro, Luiz, a gente pôde perceber que das diversas obras, uma principalmente se destacou, que foi a intitulada Toda a Verdade sobre a Transposição do Rio São Francisco, que foi lançada até em 2008. Então foi uma obra que a gente percebeu a sua sensibilidade irretocável nesse sentido de proteger dessa preocupação que ele tinha, que ele nutria pelos sertanejos, pela população mais carente dessas áreas. E a partir do levantamento dessas obras, a gente pôde perceber o seu amor incondicional pela região Nordeste, que foi algo que sobressaiu aos olhos tanto meus como de Débora Pimentel, né, como pesquisadores. E isso a gente fez questão de clarificar também no livro. É uma obra também que fica marcada, a passagem de João Alves no governo, foi a questão do projeto Califórnia, né, onde ele pegou uma área seca, né, do sertão sergipano, e por isso que o nome é Califórnia, porque ele copiou, digamos assim, ou se inspirou nos projetos de irrigação fora do Brasil, né, e criou uma área extremamente verde, extremamente cultivada aqui. Por isso que ele sonhou em fazer o canal de Xingó, exatamente para ampliar esse projeto, né, onde se transformou o sertão seco e árido em áreas produtivas, né? Com certeza. E isso também a gente destaca porque a gente percebeu que ele dedicou vários anos, vários anos que ele se debruçou sobre essa questão para pegar projetos, para ter inspiração, na verdade, em projetos no exterior, somente ali no país como Israel. Ele foi uma coisa que eu levantei bastante na obra, e durante o levantamento dos livros, né, das obras que ele deixou escrita, a gente percebe essa importância que ele deu a essa trajetória que ele se dedicou, né, na verdade, a se inspirar em projetos que ele trouxe do exterior de outros países. E isso ele transplantou para cá com um eventual êxito, né, com sucesso, como foi o caso do Califórnia ali, que foi um verdadeiro paradigma, né? Como o nosso bom retratado,
ele sempre foi, uma marca dele, que a gente pode dizer, é realmente o pioneirismo, né? Um cara que é visionário nesse sentido, porque ele pegou o legado do pai, e eu acho que a gente considerou que tem uma efetiva importância nessa trajetória dele, desde o comecinho lá da infância, e isso ele levou para a vida inteira, né? Esses ensinamentos do pai, e com certeza ele aperfeiçoou ao longo da vida. Então vamos falar um pouco agora sobre a biografia em si. Então, o lançamento está previsto quando e onde? Na verdade, a gente não está com uma data específica ainda, Luiz. Por isso que a gente prefere não divulgar agora assim, algo mais específico, porque até por conta da pandemia. Mas, né? O projeto é para esse ano ainda? Está previsto, a gente está pensando aí se tudo der certo com relação à pandemia, a questão da vacinação, né, que é uma coisa ainda que está vagaroso, né, principalmente assim, tem a população mais idosa, porque a gente pretende fazer esse lançamento de maneira presencial e por conta da pandemia, segurança também, questão das pessoas assim, de mais idade, a gente está priorizando uma data assim, que seja prevista até para o final do ano, né? Se tudo der certo, assim, nessa questão da sanitária, né? Principalmente. É uma coisa que eu pulei, eu acho importante falar, e é uma dúvida até que quero que você me tire, porque um projeto que foi feito muitos anos atrás, eu queria saber se foi João Alves que fez, foi a questão da adutora do São Francisco, né? Aracaju estava crescendo, e o governo viu que no futuro ia faltar água, não ia ter água suficiente para os aracajuanos. E começou a trazer água de Propiá, né? Quem viaja para aquela região vê no meio do caminho aquele cano gigante que passa pela ponte. Até uma ponte cedeu, né? E rompeu essa adutora e foi consertada. Então dá para perceber essa adutora ali em Pedra Branca, quando esses canos gigantes passam por cima da ponte ali. E eu tenho curiosidade, e acharam um absurdo naquela época. Como trazer água de Propiá é mais de 100 quilômetros, é uma coisa faraônica, assustadora, e é absurdo ir buscar água tão longe. E parece que ganha um percentual muito grande hoje do consumo de água do aracajuano vem exatamente dessa adutora. Portanto, se ela não existisse, o pessoal em Aracaju estava tendo sérios problemas com relação ao fornecimento de água. A minha curiosidade foi João Alves que construiu essa adutora, Igor? Foi, Luiz, foi ele. Foi bem mencionado pelo senhor e eu ratifico a sua informação. Foi ele na época, e dentre tantas obras que ele realizou, foi uma das que mais marcou o período em que ele foi governador. Justamente essa magnânima, né, como o senhor fala, majestosa realmente essa adutora do Rio São Francisco. E visionária, né? Ele viu lá na frente, né? Visionária também a obra, né? Não, com certeza. É por isso que o adjetivo, eu acho que praticamente é esse. Desde o início, quando a gente começou a fazer o livro, lá nos idos de 2009, ali em janeiro de 2019, a gente já tem mais de 2 anos e 4 meses se dedicando ininterruptamente a essa obra, e foi, com certeza, uma das obras que mais marcou a trajetória da vida pública de João Alves. Foi bem mencionado pelo senhor, porque, dentre várias adutoras, essa do Rio São Francisco realmente foi emblemática. A biografia já tem um título? A gente está com 3 títulos, Luiz, mas também é uma coisa assim que a gente está em fase conclusiva. Mas são 3 já bem delineados e até a pedido da doutora Débora também, na nossa parceria aí, ela pediu ainda para a gente não divulgar. Tá? Nem os 3? A gente já está com 3 títulos e acho que vai ficar bem legal. Qualquer um dos 3 vai encaixar perfeitamente nessa obra. Muito bem, Igor Salmerô, eu queria parabenizar e primeiro agradecer o Fábio Francão, que foi o produtor que nos possibilitou essa entrevista com você. Fábio Francão, que é um ativista do rádio estanciano, nosso produtor aqui, e busca essas entrevistas interessantes. Se não fosse ele, a gente não estaria tendo essa conversa hoje, né, por essa ponte que ele fez com você, e agradeço a sua participação. Desejo que esse momento pandêmico permita, muito em breve, que as pessoas possam circular mais livremente e que esse lançamento dessa biografia possa ser lançado, um livro que com certeza vai ser um livro de cabeceira para os governantes, sejam eles governadores ou prefeitos, que queiram realmente saber como fazer uma gestão proeficiente, uma visão, uma administração eficaz, uma visão pensando no amanhã, que é assim que João Alves
se portou como gestor. Então, tenho certeza que uma biografia como essa será, sem dúvida, um livro de cabeceira para aqueles que queiram administrar bem os seus municípios ou até os seus estados, já que João Alves é uma figura pública que já extrapolou, já passou das fronteiras aqui do nosso estado de Sergipe. Muito obrigado mesmo por sua contribuição, por nosso papo. Vamos aguardar a biografia, mas fique à vontade para usar o tempo que você quiser para falar o que a gente não tenha perguntado, mas que você acha importante sobre essa biografia de João Alves. Antes de tudo, Luiz, novamente gostaria de agradecer imensamente, cumprimentar o querido Francão, Fábio Francão, que foi um cara gentil comigo, uma presteza, e eu quero agradecer de coração, agradecer ao senhor também pela dedicação, atenção para comigo, abrir esse espaço, esse valioso espaço, né, que é uma das coisas que às vezes nos falta, é esse espaço cada vez maior de divulgação, principalmente os canais radiofônicos. E outra coisa que eu queria mencionar também, aproveitar o ensejo, é que como sociólogo, né, como pesquisador de personalidades, das famílias tradicionais e efemérides sergipanas, Luiz, é interessante a gente considerar que haja realmente assim, uma maior divulgação para a sociedade em geral, que ainda padece. A gente percebe que a sociedade ainda padece desse desconhecimento dos seus próprios ilustres conterrâneos. Então a gente visa aqui com essa obra, por exemplo, ressaltar que são esses insignes personagens que nos fazem compreender o próprio desenvolvimento de Sergipe, e com certeza João Alves Filho faz um deles. Então o que a gente espera, o que eu espero como sociólogo, é que as pessoas possam apreciar a obra por vir e que ela traga esse fundamental estímulo de conhecer os nossos, porque é assim que a gente aprende, né, com os ensinamentos que as pessoas nos deixam, e principalmente a figura do quilato de João Alves Filho, né, porque ele realmente é um paradigma em gestão, em ser um dos maiores, né, acho que não o maior estadista que Sergipe já viu florescer nesses últimos 100 anos. Então é nesse sentido que a gente objetivou, e eu como sociólogo, pesquisador, dedicado às causas, aos acontecimentos de Sergipe, às famílias em geral que marcaram o nosso estado, eu deixo aqui esse nobre ensejo. E uma das coisas para finalizar, que foi quando eu estava levantando sobre as obras de João Alves, as obras escritas dele, ele sempre costumava colocar como epígrafe, além de agradecer a família, o apoio incondicional, principalmente, tanto o senhor menciona a importância da doutora Maria do Carmo também na vida dele, ele sempre mencionou nas suas obras escritas, o quanto ela ajudou, o quanto ela foi imprescindível nessa jornada dele. Ele também colocava essa citação, que realmente os trabalhos que ele deixou escrito, ele tinha sempre esse ensejo de inspirar novas lideranças políticas, né, em Sergipe. E eu acho que isso é o principal de João Alves Filho. Uma das coisas, né, porque a carreira dele é muito facetada, mas uma das coisas que eu deixo aqui registrado, Luiz, e para todos os ouvintes, é que ele sempre teve esse ensejo de buscar uma sociedade mais equânime, né, igualitária, solidária, e nesse sentido trazer inspiração à juventude, principalmente, às novas lideranças que ele visava florescer em nosso estado, no campo político e social. Então, acho que basicamente é isso. E agora, mais uma vez agradeço de coração o espaço, à tua disposição para contribuir. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade, não sei se passou isso por a sua cabeça também, gostaria de perguntar. João Alves não conseguiu, foi exatamente passar para os seus descendentes essa busca política, né? Porque houve um certo ensaio de Maria, como é o nome dela, Alves, a filha dele, Ana Alves, né? Um certo ensaio em relação à questão da política, mas que não foi muito longe também. Ele investiu muito no genro dele, né? Foi casado com a própria Ana Alves, né? Como é o nome dele, meu Deus? Foi candidato a prefeito. Eduardo Amorim, não? Não. O Mendonça Filho, né? Mendonça, para ser. O Mendonça, né? Mas ele acabou não deixando descendentes políticos, né? Você pensou nisso em algum momento? O que é que aconteceu? O filho dele virou só administrador das empresas, né? Então, o que é que faltou, que você acha, na sua opinião, você acha que faltou para João Alves criar uma descendência política? Não, na verdade, acho que até por própria escolha pessoal, no caso do meu querido aí, amigo Dr. João Neto, a própria opção pessoal dele, no caso,
de se dedicar ao ramo empresarial, né, de continuar o legado do pai nessa área mais da administração, gestão das empresas, né, que ele comanda habitacional, diretor do tradicional jornal também, o Correio de Sergipe. Acho que ele se dedicou com mais afinco a essa esfera, assim. Na questão das obras que eu mencionei aqui, dessa inspiração para lideranças políticas, ele falava de uma maneira mais geral e era eu acredito que seja foi um dos maiores ensejos dele, não necessariamente, especificamente nessa esfera familiar, mas claro que a família, ele sempre deixou claro que o apoio é indispensável. Se não fosse pela família, principalmente sua esposa e o carinho dos filhos, ele não teria essa carreira exitosa que ele teve, mas um desejo do coração de João Alves, que eu creio, pelas obras que eu levantei, que ele deixou escrita, foi realmente isso, de inspirar lideranças políticas em Sergipe, principalmente no que se refere ao campo da juventude. Ok. Igor Salmeiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos aguardar ansiosamente o momento que for possível. Obviamente... Quero o senhor lá distanciando. Com certeza. Com muita saúde e paz. Viu? Com certeza o lançamento será em Aracaju. Com certeza o lançamento será em Aracaju, né? Aracaju. A gente está planejando um local, tudo certinho, a gente vai divulgar. Brevemente a gente já vai estar divulgando. Vamos aguardar e estaremos presentes com certeza. Um abraço, Igor. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Igor. Saúde e paz para nós todos, viu? À disposição sempre. Amém. Conversamos com Igor Salmeron, ele que é sociólogo e está, finalizando a biografia do ex-governador João Alves Filho, ainda sem data para lançamento por conta da questão da pandemia, sem local também, sem essas definições por conta da pandemia, mas está em pleno processo de conclusão. Aqui pelo